Pode deixar aberto no 20, mas eu vou fazer uma leitura aqui antes, para a gente relembrar o que a gente estudou, tá bom? A gente viu no capítulo 19, que o texto, né, do capítulo 19, eu quero fazer uma leitura aqui de alguns destaques que eu fiz, que o texto ele tem um foco numa perspectiva ali da igreja, depois ela muda para os incrédulos, onde Cristo é retratado como Messias, guerreiro, retornando para julgar e destruir a maldade. Vocês lembram disso, né? No capítulo 19. Existe um contraste entre uma festa, né? Uma festa dos salvos, e uma guerra, conforme apontado por um teólogo chamado Eugene Peterson. Ele aponta essa dualidade ali, da salvação. Cristo foi retratado também como fiel e verdadeiro, verbo de Deus, que julgará e combaterá com justiça, e seus inimigos serão destruídos sem que haja sequer um combate. Na verdade, aquela expectativa de guerra, tal, não vai acontecer, né? É imediatamente um julgamento, como a gente viu. Nós vamos tratar de uma nova guerra que vai acontecer no milênio. Depois a gente vai conversar se essa guerra, né, será que é a mesma guerra aqui, né? Se é uma retomada cíclica, ou se está falando de uma nova guerra, de um novo evento. Essas coisas são muito difíceis em Apocalipse, sempre. A gente vai ver isso aí. Então a batalha do Armagedon, que inicialmente parece iminente, não acontece de fato, né? Pois a vitória de Cristo é garantida desde o início. O autor conclui mencionando o julgamento divino, respondendo à possível objeção de como um Deus de amor pode promover tamanha destruição. Isso é uma incógnita sempre para a gente, né? Daquela questão, poxa, Deus é amor, mas como que ele está destruindo, né, coisas e tal? A gente fica nessa questão. Esse dilema sempre é difícil a gente entender, mas ele é muito mais difícil porque a gente não entende a gravidade do pecado diante de Deus. Quando a gente não tem essa gravidade do que acontece, a gente não entende a justiça. Então a gente fica nessa coisa, mas como, né? Deus vai destruir, Deus é amor, e como que se fosse uma coisa uma coisa oposta ao caráter de Deus. E na verdade essas coisas caminham juntos. É isso que a gente está vendo em Apocalipse. Por isso que é cantado o hino no céu: justos e verdadeiros são os seus juízos. Então não há nenhum momento uma contradição do amor e da justiça. Na verdade, a justiça ela tem que ser feita, né? E Deus vai fazer isso aí. O texto lembra que Deus, além de amoroso, é justo. Que os pecadores tiveram inúmeras oportunidades. Ficou claro, não teve? Inúmeras oportunidades de arrependimento. Mas eles escolheram rejeitar a verdade, escolheram rejeitar a Deus, escolheram adorar o mal, né? Assim, o capítulo 19 de Apocalipse apresenta olha só, o que a gente viu no capítulo 19? A erradicação do pecado como necessária para o estabelecimento da perfeição que Deus planejou para a humanidade. Existe uma perfeição de Deus na eternidade. Para isso acontecer, tem que ser retirado o pecado, tem que ser retirado aquilo que impossibilita a perfeição. O capítulo 19 é justamente o julgamento que vai trabalhar o quê? A derrota final de toda essa pecaminosidade da humanidade para estabelecer a perfeição de Deus, tá? Por fim, o texto sugere um título poderoso, né, para um sermão baseado nesse capítulo: o que você será? Lembra? Não sei se vocês vão lembrar das ceias, né? O que você será? Você será aquele que come, quer dizer, aquele que está fazendo parte do banquete, da boda do cordeiro, e você vai se alimentar e comer esse banquete messiânico? Ou você será a comida? Por quê? Porque você lembra que vai ser exatamente o banquete das aves daqueles que foram derrotados. Então, é uma reflexão que ele brinca aqui, que dá um grande um título, né, de uma pregação, né? O que você será? Aquele que come ou a comida, né? Então fica para refletir, refletindo essa dualidade do destino humano diante da justiça de Deus. Então esse é o resumo do capítulo 19. A gente vai hoje começar a leitura do capítulo 20, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, porque aí eu retomo também algumas observações já logo de início aqui do capítulo. Agora parece que o tema muda completamente. Nós vamos agora entrar na questão do milênio, tá? O famoso milênio, né? E discutido milênio na teologia, na escatologia, a gente vai entrar aí, tá? Então, exatamente. Então nós vamos lá. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo
que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo, né, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esse anjo faz mais o que? Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais, olha que interessante aí, porque essa é a maior função da antiga serpente, né, desse dragão aí, né, numa linguagem quase mitológica aí do dragão, como a gente viu, mas simbolizando esse ser maligno, né, que é falado na Bíblia como Satanás. Ele foi lançado, fechado, botou selo lá, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, olha que interessante a palavra aí, é necessário que ele, né, esse dragão, Satanás, seja solto por um pouco de tempo. E aí a gente vai ver que nessa soltura, né, final, ele de novo vem enganar as nações, e existe uma situação aí de novo. A gente vai ver, vamos parar por aqui por enquanto, tá? E aí volta a atenção para mim, para minha leitura aqui, anotações. O capítulo 20 de Apocalipse é sem dúvida um dos mais debatidos teologicamente, tá? Então debates, inúmeros debates, e existe 3 linhas principais de interpretação que eu vou falar para vocês. Então quem está aqui, quem não veio hoje, vai perder uma explicação muito importante. Talvez eu repita na semana que vem, mas é importante vocês saberem, vocês que estão estudando Apocalipse, existem essas linhas de interpretação, e eu vou falar sobre elas, tá? Mas antes, o maior então dilema é em relação ao milênio, né? A ideia de um reino terreno de 1000 anos tem raízes no Antigo Testamento, com passagens que falam sobre o reinado de Deus, um período de paz. A gente vê Salmo falando isso, Isaías, Zacarias, várias profecias falando desse período, né, do reino de Deus, de paz. Existem essas profecias. Os rabinos antigos interpretavam essas escrituras de diferentes formas, atribuindo variações no tempo desse reino, desde 40 anos até 4000 anos. Então olha que interessante. Os judeus, os rabinos judeus não cristãos do judaísmo, eles entendem que esse período de reinado de Deus poderia ser dentre 40 anos a 4000 anos. Então na cabeça deles tinha isso aí, antes, obviamente, de Apocalipse falar que eram 1000 anos. Tá? Então a pergunta que nós vamos sempre levantar é: 1000 anos literais, exatos, não exatos? A gente vai levantar essa questão aqui. No cristianismo primitivo, quando eu falo cristianismo primitivo, o que eu estou falando? Eu estou falando do período do final do 1º século para o 2º século, tá? Até no máximo 3º ali século depois de Cristo. É chamado cristianismo primitivo, que é justamente a igreja que desenvolve Jerusalém, depois Antioquia, as igrejas que Paulo vai fundando. Depois você percebe que tem, na história da igreja, tem discípulos dos discípulos, que eles começam a escrever. Então, por exemplo, você tem um discípulo que foi discípulo na tradição, ele foi discípulo de João. João, o discípulo de Jesus. E ele faz escritos. Ele tem escritos logo no 2º século. Então, essas pessoas, elas são consideradas o cristianismo primitivo. Tá? Então, no cristianismo primitivo, o debate sobre um termo técnico aqui, eu vou só citar, mas não precisa decorar. Quiliasmo. Quiliasmo é um termo teológico para dizer sobre a literalidade do milênio. Tá? É quase milênio, mas já é uma interpretação do milênio como literal. É que chama quiliasmo. Tá? Milênio literal. Esquece a palavra, só para você saber que existem essas palavras teológicas. No cristianismo primitivo, o debate sobre esse quiliasmo, que defende um reino literal de Cristo por 1000 anos, dividiu a igreja. Então olha que interessante, logo no início, você tem cristãos primitivos, teólogos primitivos, que já escreveram a respeito e já tinham diferentes interpretações. É muito cedo.
segundo século, terceiro século, um já interpretava um pouquinho de um jeito, outro de outro. Quando chega Agostinho de Hipona, piorou, porque Agostinho, aí ele vai alegorizar tudo, tudo é alegoria. Aí a literalidade do milênio, ele começa a se diluir. Então você vê logo cedo, na igreja, algumas dificuldades, olha que interessante. E alguns hoje, que eu tenho uma dificuldade grande, que eu sempre falo, gente, nunca fale sobre o milênio como se você tivesse a verdade absoluta. Nós estamos falando de gente que é discípulos dos discípulos e já estavam divergindo. Porque não é fácil interpretar. Porque não é fácil ter a clareza dos eventos, da literalidade ou não de algumas coisas. Por isso eu sempre falo para a gente, tire o que é essencial, extraia a mensagem essencial disso. Tá? Mas a gente vai conversar. Então, ele cita aqui grandes defensores como Justino Marte, Irineu de Leão, Tertuliano, são cristãos ali desse período primitivo. E alguns oponentes também que rejeitavam uma visão materialista dessa era. Então, existem 3 principais visões teológicas sobre o milênio. Então, eu vou ser um pouquinho técnico com vocês, tá bom? Eu costumo não fazer isso, mas hoje eu vou falar, porque vocês vão ouvir por aí essas coisas. Vocês entram na internet, Instagram, aí vocês ficam, né, o pessoal fica procurando coisa. Ah, pastor, lá falou pré-milenismo, o que é isso, né? Então, você tem termos técnicos. Você tem uma linha de teólogos que são chamados pré-milenistas. Você tem uma outra linha de teólogos que são chamados amilenistas. A no sentido de negação, tá? Então, como se fosse os médicos, né, falar afasia, não é a falta da fala, não. Então, amilênio, amilenista, né? Você tem uma negação da existência de um milênio literal. Então, você tem essa possibilidade. Outros pós-milenistas. Cada uma dessas tem algumas divergências entre elas ainda, mas essas são as mais centrais, tá bom? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista. O que significa isso? Os pré-milenistas normalmente entendem que o milênio não aconteceu, ele é um evento de dias futuros e que haverá um reino de Cristo milenar na terra, literalmente, antes do novo céu e da nova terra. Tudo bem? Tranquilo? Os amilenistas são pessoas que não acreditam, eles negam um milênio literal, e como os alegóricos, simbólicos, eles entendem que é uma simbologia de um início de uma nova era que começou na ressurreição de Cristo e no Pentecostes. Por que eles falam isso? Um exemplo. Quando lá em Pentecostes o pessoal estava falando em línguas lá, aquela coisa toda, aí o pessoal de fora, aquele pessoal está bêbado ali, né? Aí Pedro se levanta e vai pregar e fala, não, ninguém está bêbado aqui não. O que vocês estão vendo hoje é o que está escrito em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E hoje se cumpriu. Nessa perspectiva, Pedro está falando que os últimos dias começou quando? No Pentecostes. Não tem como negar. O tempo escatológico começou em Pentecostes. Não tem como negar. O problema não é esse. O problema é que quase ninguém nega. Um teólogo bem estudado, é muito difícil ele negar que começou em Pentecostes. Nós divergimos aonde? Que o milênio começou em Pentecostes. Aí nós não acreditamos. Os amilenistas entendem que o reino milenar começa em Pentecostes. E aí os outros não. De jeito nenhum. Os pré-milenistas falam, não, começou o tempo escatológico, os últimos dias pela ressurreição de Jesus, pelo Espírito Santo, mas os eventos finais, eles vão acontecendo. E o milênio é um deles. Deu para entender? Tá. Os pós-milenistas, quem são eles? São hoje talvez os menos falados, está voltando um pessoal pós-milenista, mas ele foi muito falado numa época antes da Primeira Guerra Mundial. Na época onde a civilização começou a florescer. Tecnologia, ciência, né, as coisas começaram a dar certo para o ser humano na Europa. Naquele período, o pessoal ganhou esperança. Eles ganharam esperança da humanidade
melhorar como ser humano, melhorar a tecnologia. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial frustrou essa expectativa. Então você, teólogos pós-milenistas, por quê? Porque os pós-milenistas entendem que a humanidade vai desfrutar do reino de Deus sem Cristo, antes da vinda dele, como se a igreja ela fosse crescendo e a moralidade, a ética da igreja, a pregação do evangelho ia tomando como se fosse aquilo que a gente fala de um grande avivamento, ele ia melhorar a sociedade a tal ponto de desfrutarmos de uma beleza política, econômica, social. Eles acreditavam assim, que é o que eles chamam de reino, antes da vinda de Cristo. E isso estava acontecendo na Europa. Só que quando vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, frustra-se toda essa teologia. É como que assim, o ser humano se afundou de novo no buraco. Guerra de novo. Você está entendendo o que virou? Guerra e outra, com ambientes nucleares, matando pessoas de novo. Quer dizer, o homem voltou à barbaridade que era antigamente. Cheio de tecnologias e tudo, e ela está usando para o mal. Então há uma frustração filosófica, inclusive, se você estudar filosofia, e teológica. Então essa linha pós-milenista, ela perde força por causa disso. Mas ela se reestrutura, e hoje ela tem uma nova forma de ver isso aí, negando o milênio, no sentido literal, com Cristo, como o pré-milenista acredita, mas acreditando num período milenar, no sentido, num período de reino de Deus através da igreja, tá? De muita paz, prosperidade, no sentido do ambiente do evangelho, do crescimento, da influência na sociedade, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo é uma utopia, e se a gente vê, na verdade, o sermão, eu acho também, se a gente vê o sermão de Jesus, né, ele fala justamente ao contrário, que é o início das dores, as guerras, outras coisas, catástrofes iriam acontecer, né, situações que, contrário a essa expectativa de uma melhora, como se fosse assim, melhora, vai ficando bom, Jesus volta. É mais ou menos, né, para consertar a injustiça. É o contrário. Então, mas você tem essas, entende o que eu estou falando? Você tem essas vertentes. É óbvio, gente, se eu colocar um teólogo pós-milenista aqui, ele vai me explicar muito melhor a posição dele, ele vai argumentar com textos bíblicos. Então, nunca menospreze a posição do outro. Nunca menospreze. Porque tem gente inteligente, estudada em todas. Não ache que se você encarar com um cara aqui, como eu falei, senta aqui com Augusto Nicodemos e convença ele que o amilenismo é errado. Você vai ter trabalho. Porque ele conhece profundamente os argumentos e os argumentos que também põem em dificuldade o que a gente crê. Então não é tão fácil. Entenda, vamos aceitar a dificuldade de entendermos com clareza tudo e escolher uma, porque a gente, na nossa linha de interpretação, a gente acredita em uma coisa. O que eu acredito? Vocês querem saber, né? Eu, particularmente, como, inclusive, o comentarista o Osborne, que é um comentário que eu sigo, que a gente está trabalhando, eu acredito no pré-milenismo. Tá? Então, mas olha só. Mas eu desconstruí muita coisa, eu não tenho problema em desconstruir. Por exemplo, igual, eu acho que já levantou no domingo aqui alguma questão, tá, que eu acho que era importante a gente também esclarecer as posições, se necessário. Por exemplo, das 7 semanas de Daniel. Eu aprendi de um jeito, hoje eu não entendo do jeito que eu aprendi. Né? Eu aprendi de um jeito a questão do batismo do Espírito Santo e a evidência que hoje eu não acredito. Então, eu acho que a gente tem que reconsiderar. A gente tem que ter a capacidade de rever coisas e avaliar diante da Escritura se o que eu estou mantendo como verdade já passou. Né? Essa postura mesmo do dispensacionalismo
dessa sequenciazinha certinha que a gente aprendeu a vida inteira, arrebatamento, tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos. Gente, essa é uma das estruturas menos aceitas academicamente falando. Influencia, lógico que influencia. Ela influencia, tanto é que eu tenho que fazer um exercício de rever coisas e tudo. Mas mesmo eu já fiz esse exercício. Eu já conheci um pouco do amilenismo. Eu já estudei. Mesmo eu estudando e revendo, eu ainda, em relação ao milênio, eu tenho uma tendência a acreditar na literalidade do milênio, não necessariamente na literalidade de 1000 anos. Essa é só a minha ressalva pessoal. 1000 anos não tem para mim necessidade. Para mim é um período completo de um reinado que é chamado reinado milenar por uma questão numérica, que esse valor tem significativo ali em Apocalipse. Tá? Então, também tanto faz, se for 1000 anos, né? Mas assim, a literalidade do governo de Jesus na terra, antes do evento novo céu, nova terra, eu ainda tenho a tendência de acreditar nisso. Por exemplo, uma época a gente só via pré-tribulacionista, né? Que a gente acreditava que a tribulação vai acontecer, a igreja arrebatada, tribulação. Lendo o Apocalipse, gente, eu não sei como ser pré-tribulacionista lendo o Apocalipse. Eu não sei como você consegue ler Apocalipse do jeito que a gente está lendo. Leia o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Isso não é tribulação? São os mártires que morreram por causa da besta nos 3 anos e meio. Como? Eu lendo o Apocalipse, sem só sistematizar versículos pinçados, como o pessoal faz, eles ficam pinçando, né? Para conseguir argumentar aquilo que eles pensam. Lendo do jeito que a gente está lendo, não dá. Não dá, a gente vai ver, a gente vai estudar isso aqui melhor do que eu estou falando, você vai ver que não tem como. Porque o livro, ele se destrincha em torno justamente do testemunho da igreja em meio à perseguição. E inclusive a perseguição relacionada aos 3 anos e meio das 2 bestas. Então não dá para entender, eu não consigo. Você pode até ser meso, que é o meio da tribulação, pós-tribulacionista. Hoje eu já falei para vocês, tem uma linha chamada pré-ira. Tá? Então, tudo bem, qualquer uma dessas 3, mas a mais difícil de encaixar é a pré. Porque você lendo o livro, você fala, não dá para entender isso. Nós estamos lendo, né? A literatura vai se desenvolvendo. Né? Então, tem coisas que eu tive que rever e falar, gente, eu estou vendo aqui, eu estou lendo, não dá, não tem como engolir isso aqui mais. Né? Então é difícil. Aí então vamos lá, a função teológica desse trecho em Apocalipse é apresentar o que então, gente? O juízo final de Deus sobre a serpente, né? O dragão, a antiga serpente, e suas forças. É Deus falando assim, eu vou derrotar o mal. Eu vou derrotar esse ser que personifica o mal, que é chamado de diabo, Satanás, que é adversário, acusador, né? Essas palavras significam isso. Que é a serpente lá do Éden, né? O dragão, a antiga serpente. Já vimos que dragão e serpente não tem muita diferença. A palavra original, hebraica e grega, elas são muito semelhantes. Né? Quando fala serpente lá, em alguns lugares no Antigo Testamento, ela podia ser traduzida como uma serpente-dragão, um dragão-serpente. Esse dragão sempre tinha em formato de uma serpente. Tanto é que o Leviatã do mar, né? Tanto é que ele está preso no abismo. O Leviatã está no abismo. São todas figuras simbólicas desse ser, tá? No Antigo Testamento. Então, o que a gente vai ver aqui? Derrota de Satanás ocorre em 2 estágios. Primeiro, ele é amarrado por 1000 anos. Depois, ele é lançado no lago de fogo, que a gente vai ver. A passagem também prova a necessidade do castigo eterno. Isso aqui é importante. Outra questão difícil de tratar, né? Que é o tal do castigo eterno. Mostrando que mesmo após um longo período... Gente, observe o que eu vou ler. 1000 anos...
sem intervenção de Satanás na terra. Tudo bem? Sem nenhuma ação de enganar ninguém, mas não tem mais poder para fazer isso, tá presinho. Coisa que aí os amilenistas têm dificuldade de explicar, né? É uma das questões que a gente cutuca eles, é nisso, tá? Eles explicam do jeito deles lá, como eu falei, como se fosse um cachorro que está acorrentado, ele está limitado, mas não é bem o que está selado, é como se não existe ação de engano. E não é o que está acontecendo hoje, certo? Mas tudo bem. Aí você tem aqui, então o Satanás sendo subjugado, preso. Perdão, aqui que eu ia... Da questão do castigo eterno, da necessidade. Então, o lago de fogo, portanto, se torna uma consequência necessária. Por quê? Vamos lá, deixa eu voltar aqui a leitura. A passagem também prova a necessidade do castigo eterno, mostrando que, mesmo após um longo período, sem influência de Satanás, presta atenção, os incrédulos rapidamente se rebelam contra Deus quando Satanás é solto. Olha que coisa, Jesus está reinando, um reino de uma perfeição política, econômica, social, em todos os sentidos que nenhum governo conseguiria trazer na terra. Tudo bem? Tudo aquilo que você deseja de um governo, Jesus está falando, eu vou trazer nesse período de governo. Todo mundo não tem mais, imagina, não tem mais pobreza, não tem mais miséria, não tem mais injustiça. Parece uma utopia, certo? Um negócio não tem. Então, nesse período, toda a organização, toda a desorganização que o pecado trouxe é tirado. De repente, não tem mais Satanás para enganar. Não tem essa força do tentador mais. Então, todo mundo está vivendo plenamente, todo mundo que sobrou da guerra do Armagedon. Lembra? Isso aí é interessante, eu vou voltar aí. Todo mundo que sobrou lá daquela guerra, que provavelmente quem foram mortos os reis, os poderosos, os comandantes, lembra? Aqueles que estavam selados pela besta, e sobrou uma parte da humanidade. Senão não tinha ninguém mais aqui na terra. Entende o que eu estou falando? Então você tem esse pessoal que sobrou. Esse pessoal que sobrou já estava talvez menos cooptado pela besta, com aquelas coisas erradas. Sobrou. Aí eles estão ali com Cristo agora. Meu Deus. Aí Satanás é solto lá no finalzinho, ou depois, um períodozinho lá, para depois ser julgado plenamente. O que acontece? De novo, eles largam a Cristo. Gente, o que isso mostra? Que há uma depravação no ser humano intrínseca, da natureza caída, que precisa de julgamento. Aí entra o lago de fogo, portanto, se torna uma consequência necessária. Além disso, o texto destaca a vindicação dos santos que reinarão com Cristo durante os 1000 anos, cumprindo várias promessas, como a gente já viu, né, e podia ler aqui. Assim, essa passagem de Apocalipse serve tanto como uma visão do juízo final contra o mal, quanto como uma garantia de que os justos serão recompensados pela sua fidelidade, reinando com Cristo como sacerdotes e reis durante o milênio. Então parece que a igreja faz parte desse reinado, os salvos, ele faz parte desse governo como um reino de sacerdotes. Então vai haver uma atuação de alguma forma nesse milênio para os pré-milenistas, gente, para quem acredita no milênio literalmente. Tá? Qual que sobrar? Então, eu acredito que sim, mas olha só, no momento não tem conversão, porque todo mundo está convertido ao reino de Cristo aqui. Todos estão debaixo do reinado do Cristo. Não tem rebelião mais contra Cristo aqui nesse período. Não, com certeza não. Aí exatamente, um grupo de pessoas que como se estivesse se desviando, né? Há uma permanência e outros que vão tomar o caminho ali também, vão ser enganados de novo. As nações, parte dela vai ser enganada. A gente vai ver isso aí com mais detalhe, tá? Então,
Vamos voltar aqui. Vê de novo o versículo 1 ao 3, para a gente voltar a algumas questões aí do versículo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aqui tem um anjo de novo, né, um ser celestial segurando uma chave. Lembra que a gente já viu um anjo que abre o abismo, para os gafanhotos sair, né? Aqui a ação é ao contrário, né? É o anjo levando esse ser para ser trancado, trancafiado. Ele não está mais soltando nada, ele tá trancando esse ser no abismo. Tá? Então, um anjo com autoridade para fazer isso aí. Será que é Miguel? Né? Por quê? Porque Miguel é um dos anjos que confrontou Satanás na Bíblia, né? Foi dado nome a ele e houve um confronto pelo corpo de Moisés e outras situações. Será que talvez? Não sei, mas aqui não fala. Mas é o que está acontecendo, essa autoridade aí. E ele tinha também a chave, quer dizer, a autoridade para abrir o abismo e fechar, e uma grande corrente, né? Você vê que são símbolos, né? De amarrar, quer dizer, uma corrente poderosa ali para tornar, é como se assim, gente, é simbólico, é impossibilitar Satanás de fazer o que ele faz. Tornar ele impotente. Ele não pode mais. Lembra que o poder do dragão era para enganar as nações? Para seduzir as nações? Ele perde esse poder. Ele é impossibilitado de fazer isso. Tá? E a linguagem amarrar é interessante, porque a linguagem aqui, amarrar, né, se eu não me engano a palavra aqui, eu acho que eu coloquei del, que é a palavra grega, é a mesma palavrinha que Jesus usou para descrever. Você lembra? Aquele que quer entrar na casa tem que amarrar o inimigo e tal. É a mesma palavrinha. Tá? Então aqui Satanás está sendo amarrado, que é a palavra que Jesus usa, né, em Marcos, onde ninguém pode entrar na casa de um homem forte, roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Esse amarrá-lo é a mesma palavra que está sendo usada em Apocalipse para que o anjo está fazendo com Satanás. Então é interessante, né? Assim, a amarração de Satanás em Apocalipse 20 ecoa, né, aqueles exorcismos, né, de Jesus, onde o poder demoníaco era subjugado. Tá? Então você vê que Satanás está sendo o quê? Subjugado por esse anjo, né? O poder dele de enganar não existe mais durante esse período chamado milênio. Tá? Essa imagem também remete, gente, a Isaías, onde Deus castiga, né, os exércitos celestiais, reunindo-os em uma cova e trancando-os numa prisão. Então também tem esse Isaías. Não vou ler por causa do tempo, mas é uma referência. No contexto apocalíptico judaico, essa ideia foi aplicada aos anjos caídos, né, de amarrar, de aprisionar ali. O período em que Satanás permanecerá amarrado é descrito como Hilia et, que é 1000 anos, né? Em grego é assim que escreve. Então, 1000 anos. A tradição judaica variava quanto ao tempo de castigo demoníaco, com interpretações que iam de dezenas a milhares de anos, sendo o período de 1000 anos relacionado à reflexão de Salmo 90. Olha o que o Salmo 90 diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Então, lembra que na cabeça dos leitores do Antigo Testamento, inclusive Pedro fala isso, 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem que passou. Então, esse negócio de 1000 anos é muito delicado. Porque 1000 anos para Deus, né, 1000 anos para a gente, não tem essa literalidade. É o dia de Deus. E o dia de Deus não tem 24 horas. Tanto é que é o dia do Senhor, que a gente já escutou, tem vários eventos no dia do Senhor. O dia do Senhor tem o evento do julgamento, tem a vindicação dos mártires. O milênio pode estar no dia do Senhor. O trono branco. É o dia do Senhor. É tudo um dia. São eventos que compõem esse chamado dia do Senhor. Está aqui. Isso aqui é o compêndio desse chamado dia. Tá? Desse período chamado dia do Senhor. Onde esse período é composto por eventos que vão acontecer. Então, essa é a grande dificuldade, né, da literatura, como a gente tem visto, escatológica. Tá? Embora alguns interpretem os 1000 anos literalmente, outros sugerem que o número é simbólico. Então a gente já está tranquilo em relação a isso, já sabe que tem essa diferença. Olha lá, representando um longo período de tempo perfeito, em contraste com o breve reinado do anticristo em 3 anos e meio. 1000 anos, 3 anos e meio, é como que se
pleno e governo de Cristo, a época, a extensão, a qualidade, a perfeição, está representada em 1000 anos, contrapondo 3 aninhos e meio que ele vai reinar, é exatamente como ele vai fazer ali, e ter o domínio de perseguir a igreja. Três anos e meio, são os 42 anos, né? 42 meses ou 3 anos e meio, né? Que é um curto período, que também lembra que pode não ser 3 anos e meio. Para o dispensacionalista é 3 anos e meio literal, tá? Assim, depois de amarrar Satanás, o anjo lança no abismo, fecha no abismo, né? Sela a porta, torna impossível, como se assim, não dá para fugir daqui mais, né? O uso da palavra selou reforça a segurança da prisão, né? Então, está aprisionado ali completamente. Por isso a dificuldade que a gente fala dos amilenistas, né? Que eles falam que não vai ter milênio, que o milênio começou, e aí se começou, Satanás está preso. Como que ele está preso? Está enganando todo mundo, está solto, fazendo as coisas, né? E aí eles explicam daquele jeito, está meio preso, né? Mas parece que aqui não está meio preso, você concorda comigo? Parece que é uma prisão absoluta, não parece? A figura dá como uma prisão absoluta. Ele está com uma chave, abre um lugar, põe esse ser lá dentro, acorrenta, fecha a porta, põe um selo. É como se fosse o teatro aqui todo, né? A visão toda, ela é como se fosse uma assim, impossibilitando definitivamente a ação desse ser. É uma completude. Ele não pode mais fazer o que ele fazia. Então, esse para mim é um ponto bem significativo para a gente confrontar, entre aspas, aquele que me respeite, se ele não ouvir, né? O Nicodemos. Ele volta a agir da forma que ele agia. Então, esse é um ponto central para mim, de, como se assim, se eu quiser cutucar um milenista, eu vou começar por aí, né? E ele vai ter dificuldade, gente. Eu sei porque eu já ouvi eles falando, né? A perspectiva deles, apesar deles terem toda uma... É o que eu falei, há uma argumentação e outra, há uma lógica de segmento, né? É uma construção lógica. Então, dentro da construção lógica deles, fica um negócio assim, você fala, não, eu entendi, mas mesmo assim, não explica o texto. Tá? Então, por isso que eu não consigo ser convencido, né, pela explicação dele, tá certo? Mas quem sou eu, né, perto do Nicodemos ali? Mas a gente não concorda com ele nisso, não. E aqui o objetivo dessa prisão está simples, não mais que Satanás não mais engane as nações. Uma observação importante, gente. Embora em Apocalipse 19 os reis e exércitos tenham sido destruídos, vimos isso. Campo, né? De carnificina, as aves ali, quer dizer, uma destruição. As nações ainda permanecem na narrativa do milênio. Sobrou gente. Tem, o milênio tem. Se for uma cronologia, tem, certo? Isso. Comandantes, exato. Grandes e pequenos. Faz sentido, porque você tem o que mais aqui chama a sua atenção no que você está falando, é que são pessoas que ativamente, por isso que a batalha, você está falando, chama batalha, são ativamente escolheram o lado da besta. Ativamente, isso. Ativamente estavam perseguindo a igreja. Ativamente estavam matando a igreja, perseguindo. Ativamente estavam contra o evangelho. Me parece, que eu acho que é isso, eu tenho a tendência de caminhar para essa linha. Essas pessoas, como inimigos ativos da igreja, foram julgadas nesse momento do capítulo 19. Os outros, que não quer dizer que estavam salvos, mas não estavam ativamente, juntamente com esse exército, atacando a igreja, eles sobram. E aí sobra-se então, e aí o reino milenar, junto com a igreja que está na terra, porque ela reina,
A igreja está com Cristo no milênio, porque você tem gente reinando com Cristo. Entende o que eu estou falando? Pô, mas o arrebatamento, aí tem a questão, que ele fala que volta, né, com Cristo, o arrebatamento. Então você tem um problema aí, mas não vamos entrar nisso, não vai dar pano para manga aí. Mas eu acredito isso que o Maurício está levantando, a lógica para mim é essa. É uma guerra ativa de pessoas que se juntaram mesmo dentro de um sistema maligno, contrário às coisas de Deus ativamente, e principalmente contra a igreja, gerando esses mártires que vão agora estar sendo falados no capítulo 20. E nós vamos ver, que eles são mencionados aqui. Então é exatamente isso que eu acredito, particularmente eu tenho a tendência de acreditar. A questão central aqui é, até que ponto Satanás é amarrado? Então, para a gente é totalmente. Para os amilenistas é meio amarrado, entende o que eu estou falando? Né? É como a figura que eles usam. Eu estou falando que eu já sentei, né? Por exemplo, eu tive uma aula um dia, que eu fui nos congressos deles lá no Mackenzie. Eu estava lá, tinha um amilenista, e essa foi a figura que ele usou lá. É um cão amarrado com uma corrente. Aí ele usa a figura do cão amarrado na chácara. Antigamente o pessoal colocava naquelas, né, esticava aqueles, como chama aquela, um cabo de aço, alguma coisa assim. Aí colocava aquela coleira, né, no cachorro, e ele tinha né, ele podia correr para lá e para cá, ele só não podia sair. Então ele estava limitado. Aí eles falam, tá vendo? É isso que está acontecendo. Há uma limitação da ação. Mas o texto parece que insinua que ele, para que não mais enganasse as nações. Há uma impossibilidade de fazer o que ele fazia. Total. E depois ele é solto e ele faz. Então, eu tenho muita dificuldade de caminhar por essa explicação deles aí. Tá bom? Não faz sentido, né? Só se eles entenderem esse reinado, como eu estou falando, eles entendem assim, um reinado que é o período de implantação do reino, do jeito que os evangelhos falam, que Jesus falava assim, o reino de Deus é chegado a vós, quando ele expulsava o demônio. O reino de Deus está entrando no mundo através da proclamação do evangelho. Por isso que não é um reinado de Cristo na terra, nem para os pós e nem para o amilenista, porque para eles o retorno único é o retorno de Cristo, tá? Eu também, eu penso desse jeito, a ausência de todo o mal, de todo engano, representado na figura do dragão. Eu acho que é isso, tá? Então eles não me convencem, por mais, né, melhores que sejam em teólogos, mas eu tenho uma dificuldade aí, e eu acho que o texto, né, sugere que a gente, acho que é mais provável uma amarração completa, né, uma inatividade completa ali desse ser, tá? Exato, não, fechou, né? Não está só a corrente, né? Está dentro do abismo, com a corrente selada, não, é para ter certeza que não era para atuar mais, né? Mas, entretanto, a passagem sugere que Satanás estará completamente incapacitado de enganar as nações, é o que o Osborne assume, como nós aqui estamos assumindo, né? Até que os 1000 anos se completem. Após esse período, ele será solto. Lá no versículo 3, né? Fala isso. Para continuar a sua obra de engano, e então será lançado depois de um juízo eterno, que é o lago de fogo. Tá bom? Gente, a gente sempre pergunta, né? Mas por que Deus solta Satanás de novo? A gente não entende, né, essa lida de Deus com a maldade, com a injustiça, do julgamento, a permissão. Obviamente que a gente não entende, gente. Então eu levantei aqui essa questão, propósito da soltura, né, que a gente entende dentro do texto, né? A libertação de Satanás serve para mostrar a depravação da humanidade. Nós temos que entender que para Deus julgar o ser humano, precisa ficar claro que o ser humano tem uma tendência ao mal. E imagine Deus fazer toda essa beleza de reinado e o ser humano depois deixar ele de novo. Exatamente. A história de Adão e Eva se repete. Entende? Ele precisa mostrar para a gente que não é injusto. Eu estou julgando, você está vendo? Eu dei a oportunidade de vocês reinarem com Cristo. E a hora que Satanás veio tentar de novo vocês, que ele entra no nosso jardim,
Ali, vocês caem de novo, vocês vão ver ele de novo. De novo, um tipo de tentação. Jesus não passou pela tentação no deserto? Adão e Eva não foi tentado pela serpente? O Israel não foi tentado no deserto e caiu? E de novo, o ser humano está sendo colocado nessa posição. Alguns vão passar, mas outros vão ser de novo. Então há uma exposição aqui da depravação humana, né? Mesmo após um longo período sob o reinado justo de Cristo. Isso revela, gente, a necessidade do julgamento eterno e o destino final daqueles que rejeitam a soberania de Cristo, tá? Para encerrar aqui por hoje, em suma, a prisão de Satanás durante os 1000 anos é um evento necessário no plano soberano de Deus, servindo para demonstrar, presta atenção, para que serve o milênio? Para demonstrar tanto o controle divino sobre o mal, quanto a necessidade da justiça final de Deus. Então o milênio ele tem essa importância. Ele vai mostrar que Deus controla o mal, Satanás está preso, o mal não pode fazer mais nada. Ele solta, ele pode fazer. Ele julga eternamente, não pode fazer. Quer dizer, Deus controla o mal. Ele tem o poder, ele é soberano sobre isso. E ao mesmo tempo, o juízo final, tanto da maldade como daqueles que seguiram isso. Então o milênio ele tem uma mensagem teológica importante nesse sentido, tá bom? A gente continua semana que vem, a partir do versículo 4 aí, destrinchando aí o capítulo 20 agora, beleza? Conseguiram decorar? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista, tá? O amilenista e o pós não acredita na literalidade e o pré acredita na literalidade. Só que eu, particularmente, acredito na literalidade sem a necessidade dos 1000 anos serem literais. Tá? Mas eu acredito num evento na terra desse governo de Cristo. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Parabéns aos que vieram hoje aí, né? Os perseverantes, né? Dos perseverantes, né? Ali já caiu de paraquedas aí, né? No capítulo 20. Vamos agradecer a Deus? Vamos orar. Deixa eu anotar aqui, gente, para eu não me perder aqui, né? Para a semana que vem a gente continuar aqui.